Salve Alfa, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje quero conversar sobre framing. O que é frame em primeiro lugar? Frame é durante conversas você assumir o papel, um certo quadro onde você está no centro. E isso não é egoísmo, tem nada a ver com egocentrismo, com arrogância, outras coisas. É simplesmente o seu poder masculino de emitir a sua essência masculina, gerando carisma, confiança e todos os atributos de um verdadeiro homem que não tem medo de se expressar. Frame é poderoso porque te coloca numa posição de poder, presença e geralmente de ser o centro de conversas. É importante saber onde e quando utilizar frames. Frames é principalmente poderoso em termos de abordar mulheres. Quando você aborda mulheres, você precisa ter o frame, você precisa controlar o frame, porque se você perder o quadro e se você deixar muito espaço para a mulher, você não assume o papel do... Quando você aborda uma mulher, você precisa assumir o frame, não tem outro jeito. Se você perder o frame, que acontece, é natural, a gente não é robô, a gente é ser humano, mas se você perder o frame, deixa muito espaço para ela começa a assumir esse frame principal, fica falando só de si, você não tem nada a agregar, você perde a dominância, você perde a sua masculinidade, ela não vai te achar atraente e você perde a chance. Um clássico exemplo para vocês entenderem, mulheres fazem os famigerados shit tests. Um shit test pode ser uma simples pergunta como: amor, onde você quer comer hoje? Se você responder, eu não sei, decide você, você perde o frame. Nessa situação você precisa ter uma resposta rápida, cara. Eu quero comer lá, McDonald's, eu quero comer nesse restaurante. Isso é manter o frame. Isso demonstra que você de fato é um homem masculino, você sabe o que você quer e você não tem medo de expressar isso, ok? Esse é o frame. Em outras situações, por exemplo, quando você está num grupo de amigos, aí cara, não é tão importante manter o frame, dependendo também das circunstâncias. Se for algo mais sério, lógico, você precisa manter o frame. Já se você estiver na balada, por exemplo, vocês estão se divertindo, manter o frame vai causar arrogância, isso não é bom, cara. Então você precisa saber quando utilizar frame, ser inteligente. Agora falando sobre o próprio frame, como que eu utilizo, como que eu monto esse frame? É importante entender que o frame que você assume é a sua própria essência masculina. Portanto, você precisa ter uma certa filosofia da vida primeiro, um certo belief system, um sistema próprio que você emite para outros. Você meio que precisa convencer outras pessoas do seu worldview, da sua perspectiva da vida. Para isso basta ter uma simples filosofia. Por exemplo, se você acreditar em budismo, essa vai ser a sua perspectiva. Se você acreditar em estoicismo, essa será a sua perspectiva da vida. Ou se você acreditar em espiritualidade, essa é a sua perspectiva de vida. Imagine tudo isso como uma grande propaganda. Você tenta convencer outras pessoas do seu frame, que o seu frame é o frame certo, e você puxa essas pessoas dentro da sua perspectiva, dentro do seu campo energético, e agora você conquistou o frame. Nesse instante eu quero citar o Arthur Schopenhauer, grande filósofo alemão. Ele falou: Die Welt ist meine Vorstellung, ou seja, o mundo é minha imaginação. Agora, se você não tiver uma imaginação, alguma filosofia para apoiar isso, você se torna aquele cara perdido que patina pela vida, influenciada por eventos externos, o que tira de você toda a essência, todo esse fundamento. Você não é um homem firme com os pés no chão, outras pessoas te empurram e você vai para um evento, para o outro, assim você perde o frame. Então o frame só funciona mesmo se você tiver uma filosofia de vida e se você estiver 100% convencido que essa filosofia é certa, e assim puxando outras pessoas dentro da sua perspectiva. Se a gente for analisar grandes líderes, homens poderosos, nos tempos contemporâneos são CEOs, por exemplo, mas também advogados, pessoas de status alto. Antes eram reis, eram imperadores, todos eles têm um frame. Se você vê presidentes, todos mantêm um certo frame, tem alguma política, e com essa política eles convencem a população, outras pessoas, que essa política é certa. É óbvio que nesse instante, mantendo o frame, você não vai conseguir puxar todo mundo nesse campo energético, você vai gerar inimigos. E isso é absolutamente normal. Ter inimigos é bom, porque significa que você de fato está lutando para algo, está tendo uma filosofia. Para você é tão importante que você liga o foda-se o que outras pessoas pensam. Afinal, é isso que vai gerar o carisma, que vai gerar poder
de influenciar pessoas. As pessoas que não dominam isso são os Mr. Nice Guys. Sabe aquele nice guy, aquele bonzinho que tenta agradar todo mundo? Isso não funciona porque ele não tem filosofia, ele se adequa a padrões de outras pessoas, tendo assim o seu poder e se torna fraco. Agora a questão é como desenvolver o frame, como eu aprendo esse frame. Primeiramente é algo natural, você devia já em si possuir essa masculinidade, abraçar a sua essência masculina. Além disso, você precisa da experiência de vida, se coloque em situações desafiantes, situações novas, onde você através de sangue, suor e com esforço aprende a apreciar a sua masculinidade. Com essa experiência você se torna grounded, com os pés no chão. Mas eu vou falar algumas coisas para vocês que vocês devem evitar. Um deles é o overthinking, pensar demais em várias coisas ou analisar coisas demais. Analisando coisas demais vai fazer com que você não tome ação. Não tomar ação não é masculino, você perde o seu frame, porque você não sabe o que você quer, ou talvez você saiba, mas você não parte para o passo da ação, do plano de ação. No latim existe essa frase que eu gosto bastante, que é non verba acta, que significa actions, not words, ação, não palavras. Entenda também que pessoas vão constantemente tentar tirar o seu frame, vão te desafiar, vão te testar, mas se você realmente tiver uma filosofia, englobar tudo isso no seu ser, na sua essência masculina, você reconhece isso subconscientemente e não se deixa influenciar por isso. Além disso, as ações de outras pessoas vão te testar constantemente. Alguma coisa vai acontecer, agora, por exemplo, se você adaptar ao estoicismo, você reconhece que, cara, nada consegue me influenciar no meio externo, eu permaneço, na minha essência, grounded, essa masculinidade que eu tenho, reconheço que nada consegue tirar isso de mim. Lembrando que frame está em todo lugar. Vai acontecer que você perca o frame, mas o importante é conhecer o momento onde você perde o frame e refletir se vale a pena ter esse frame, ter esse quadro de dominância. Como eu falei no início, em diversas situações manter o frame vai ser necessário. Em muitas ocasiões vai ser visto como algo hostil. Outras pessoas vão meio que criar uma apatia, não vão te gostar, vão te ver como uma ameaça. Mas em muitas situações você precisa manter o frame, principalmente em termos de mulheres, mas também homens, se você tiver uma posição de liderança ou está querendo se tornar um líder, é muito importante manter o frame, porque isso vai determinar se você é fraco ou forte, se você é capaz de lidar ou não. E também a habilidade de reconhecer as palavras não verbais, os sinais não verbais, é muito poderoso. Você precisa treinar isso, você precisa ser capaz de conscientemente perceber esses sinais que vêm de várias pessoas, para você não entrar no campo energético de muitas pessoas. Acontece que a gente entra no small talk, conversas que não tem muito valor, a gente se perde, a gente não sabe quando encerrar a conversa. Portanto, pense, isso está me agregando algum valor nesse momento? Eu preciso disso nesse momento? É benéfico para mim? Quero saber de vocês, o que vocês acham sobre frames? Você pessoalmente é capaz de manter um certo frame? Em que situação é adequado ter esse frame e em qual situação não é? Coloca aí embaixo no comentário, realmente me interessa, quero saber a opinião de vocês. Além disso, cara, se você curtiu o vídeo, se agrega algum valor, dá um like, se inscreva no canal aqui embaixo se você quiser mais vídeos desse tipo. E como sempre, a gente se vê na próxima. Tamo junto, grande abraço.